Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Com alegria, mais uma vez, estamos aqui. Apesar da chuva, conseguimos chegar na casa do Senhor para adorar o Senhor. Amém? Gostaria que você tomasse a sua Bíblia na carta de Paulo primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e dos versos 8 e 9. 1 de Pedro 5, versículos 8 e 9, diz assim a palavra de Deus: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sentimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Aleluia! Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, Pai bendito, Deus Criador dos céus e da terra, nós somos Teus adoradores. Somos Teus filhos, pela Tua graça fomos salvos, pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E nesta hora então nós abrimos nosso coração para a Tua santa palavra e nos derramamos diante de Ti todo o nosso amor e a nossa profunda adoração. Venha ministrar os nossos corações, venha por favor, Senhor, mais uma vez nos ensinar, perdoar nossos pecados e nos abençoar. E nós daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Amém. É necessário que a gente tenha muita cautela quando nós falamos das coisas de Deus. É necessário muito zelo, muito cuidado para com as coisas de Deus. Porque quando falamos da palavra de Deus, das coisas de Deus, não estamos tratando de uma mercadoria, não estamos tratando de um objeto qualquer, mas estamos tratando da nossa alma, da nossa personalidade. Estamos tratando da vida eterna com Deus. E frequentemente nós encontramos estudos por aí, estudos considerados até bons ensinos, mas sem uma base bíblica, sem nenhuma citação bíblica. Isso é muito perigoso. Deus tem levantado nesses dias um grande exército de filhos seus. Um exército de seus filhos com uma missão. São filhos responsáveis pela grande colheita do tempo do fim, que há de vir. E no meio dessa grande multidão, desse grande exército que Deus tem levantado, encontra-se de tudo, inclusive a falsa igreja no meio da igreja verdadeira. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo nos alertou no Evangelho de Mateus, no capítulo 10 e no verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui muitas vezes nós nos esquecemos que o lobo nunca vem vestido de lobo. O lobo nunca se apresenta como lobo. Ele sempre se apresenta disfarçado de ovelha. E precisamos estar sempre atentos. É imprescindível que esses filhos de Deus, que estão sendo chamados para esses últimos dias, se tornem um testemunho vivo para transformar a natureza do homem caído. Isso é gratificante. É um privilégio muito grande, é uma honra, é uma alegria muito grande
ser um chamado por Deus, ser um testemunho vivo para ajudar aos incrédulos a terem a sua natureza transformada por Jesus. Para que o homem caído possa então se encontrar com Jesus. Mas e quando o homem caído não quer ser transformado? E quando você fala de Jesus para a pessoa, você ora pela pessoa, você fala da palavra de Deus para ela, mas ela não quer, ela rejeita, ela não aceita. Bem, aí há uma palavra muito forte para esse tipo de gente, descrita pelo apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, na parte B do versículo 19 até o final do verso 20. Diz assim a palavra de Deus: porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A boa consciência seria a palavra de Deus, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E porque rejeitaram, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Essa é uma palavra forte. O apóstolo Paulo está dizendo que entregou duas pessoas a Satanás para serem castigados. Quem eram essas duas pessoas? Himeneu e Alexandre. Duas pessoas que se desviaram da verdade, se desviaram do caminho de Deus e passaram então a resistir à palavra de Deus, a resistir os ensinos do apóstolo Paulo, passaram a difamar a palavra de Deus. E Paulo diz: eu entreguei a Satanás para serem castigados. O que significa isso? Que foram excluídos da comunhão da igreja. Portanto, foram devolvidos ao mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É nesse sentido que Paulo diz: eu os entreguei a Satanás. Eu os excluí da comunhão com os irmãos, da comunhão da igreja. Então foram devolvidos ao mundo. Para qual propósito Paulo fez isso? Com o propósito de que eles fossem disciplinados e pudessem então se arrepender dos seus erros, pudessem reconhecer os seus erros, se arrepender e voltar para Jesus. Amém? Glórias a Deus. Agora, o apóstolo João fala mais forte ainda. O apóstolo João fala para esse tipo de pessoas não se deve nem mesmo orar, nem mesmo clamar. Você sabia que há um tipo de pessoas que a Bíblia diz que não se deve clamar por elas? Está escrito na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Pecado que não é para a morte e um pecado que é para a morte. Por esse pecador que comete o pecado para a morte, eu digo que não rogue por ele. Pastor, mas o que seria esse pecado para a morte, que o apóstolo João diz que não se deve orar por ele?
Trata-se de uma recusa, mas de uma recusa obstinada em aceitar a mensagem do Evangelho. Trata-se de uma recusa proposital em rejeitar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É quando a pessoa ouve, mas ela deliberadamente recusa, ela não quer, ela não aceita, ela rejeita. Paulo diz, por esse digo que não rogue. É quando a pessoa propositalmente, deliberadamente recusa o ensino da palavra de Deus. A Bíblia nos diz em Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Os irmãos sabem o que significa bem-aventurado. Bem-aventurado significa muito feliz, mais do que feliz. É aquele que lê a palavra de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus, e aquele que guarda, ou seja, aquele que obedece a palavra de Deus. Aleluia! Pois o tempo está próximo. Deus é bom, e Deus tem um plano maravilhoso de salvação para cada alma, para cada vida, para cada ser humano que Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Pena que muitos rejeitam, pena que muitos não querem, deliberadamente não querem. No desenrolar da nossa vida aqui neste mundo, e também no desenrolar do nosso serviço ao Senhor Jesus, o cristão deve usar toda a sua força de vontade para não pecar contra Deus. Deve desempenhar todo o esforço, toda a diligência para não pecar contra Deus. E eu quero pensar com você em alguns destaques desse texto que nós lemos. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sentimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade pelo mundo. Aleluia. Primeira coisa que nós vemos aqui é o caráter destrutivo do diabo. Evangelho de João, no capítulo 10 e no verso 10, diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Esse é o caráter de Satanás, esse é o perfil dele, essa é a característica dele: matar, roubar e destruir. Nós observamos também a necessidade de vigilância por parte dos cristãos. Sede sóbrios e vigilantes. Em terceiro lugar, nós percebemos que é com muita luta a nossa caminhada aqui no mundo. Versículo 9 está dizendo para nós que sentimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Aleluia! E finalmente nós percebemos a necessidade que nós temos de nos diminuir. Há um hino que nós cantamos muito que diz assim: e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. O que seria eu me diminuir? Apenas eu me humilhar? Diminuir também é usar toda a nossa inteligência
para a palavra de Deus. Diminuir também significa usar toda a nossa energia para praticar boas obras. A Bíblia nos diz em Tiago, capítulo 2, verso 14, que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Diminuir significa também usar toda a argumentação para pregar a palavra de Deus, para explicar a palavra de Deus aos incrédulos, aos perdidos, para ministrar aos corações deles. Há um texto maravilhoso também, aqui na mesma carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, eu gostaria de ler para você, do 13 ao 18, 1 de Pedro, capítulo 3, do 13 ao 18, diz assim as Sagradas Escrituras: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esteja preparado para aquele que chegar para você e perguntar qual é o motivo da tua esperança. Porque é que você vive num mundo tão conturbado, num mundo tão agitado, tão cheio de preocupações e problemas, e qual é o motivo da tua esperança? Em seguida ele diz no verso 16: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o bem, do que praticando o mal. Se você tiver que sofrer, é melhor que sofra praticando o bem, do que praticando o mal. Se assim for da vontade de Deus, é o que o apóstolo está dizendo. Verso 18 diz: pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, assim como Jesus também morreu uma só vez pelos pecados, morto ele foi sim na carne, mas ele foi vivificado no Espírito. Aleluia, diga glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas a Bíblia nunca negou a possibilidade do cristão vir a sofrer. É exatamente isso que está dizendo para nós o verso 17. Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o bem, do que praticando o mal. Ou seja, se for da vontade de Deus que venhamos a sofrer, então que venhamos a sofrer praticando o bem e não o mal. E em seguida ele diz que devemos estar sempre preparados, ou seja, sempre de prontidão, para não depor as armas, não vacilar, não cochilar, não deponha as tuas armas, não, esteja sempre de prontidão. E no verso 16 nos ensina como se responde a uma acusação. Como é que você responde a um acusador? Como é que você responde a uma acusação? Com uma boa conduta, com um bom procedimento, dando um bom testemunho. Amém? Esteja sempre atento, não deponha as armas,
esteja sempre vigilante, porque o inimigo tenta nos distrair. Quando Neemias estava restaurando os muros de Jerusalém, empenhado ali numa obra maravilhosa de Deus, Sanbalate chegou para ele e tentou distraí-lo. E pediu para ele descer para conversar. E Neemias mandou um recado. Disse: não vou descer. Eu estou empenhado numa grande obra. Estou ocupado com a obra de Deus. Amém? Esse é um ensinamento maravilhoso para nós. Que o cristão deve ser zeloso no serviço de Cristo Jesus. Sempre atento. Amém? Deve se sobressair mais do que antes. Mais do que antes de conhecer o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o espelho para o mundo. Há muita gente olhando para nós. Há muita gente copiando nosso estilo de vida, olhando para o nosso testemunho. Somos um espelho. E nós sabemos que agindo assim, haverá então o crescimento de Jesus Cristo em nós. Crescimento significa a influência benigna do Espírito Santo em nós, em nosso testemunho, em nosso modo de vida, em nosso agir. Isso é o que provoca o aperfeiçoamento do cristão. Aperfeiçoamento nos planos. Temos muitos planos. É isso que vai provocar o aperfeiçoamento nas ideias, no serviço que realizamos. Isso vai provocar o aperfeiçoamento em todo o nosso ser. Isso faz o cristão deixar para trás toda a corrupção, tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus, e sempre buscando o melhor, e procurando sempre dar o melhor para Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, no verso 23, em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para ao Senhor e não a homens. Tudo o que você fizer, faça de todo o coração, como se você estivesse fazendo aquilo para o Senhor e não para os homens. E com certeza, agindo assim, haverá em você o crescimento de Jesus. Amém? O crescimento e o enchimento do Espírito Santo dentro de você. A influência benigna do Espírito Santo dentro de você. E as pessoas então olharão para você, para o teu testemunho de vida, e imitarão você e seguirão você. Isso fala de uma vida egoísta que já ficou para trás. Uma vida antiga, uma vida velha de pecado que já ficou lá no passado. Fala de livrar-se das paixões carnais, fugir da aparência do mal. E à medida em que Cristo cresce em nós, as pessoas observam isso. Pode ter certeza, à medida que o Senhor Jesus vai crescendo em você, vai aperfeiçoando o seu testemunho, as pessoas vão observando isso em você. É nítido isso. E nós então contribuímos para que Jesus cresça no mundo, para que Jesus seja mais conhecido no mundo. Aleluia. Para que Jesus seja mais adorado neste mundo, para que Jesus seja mais glorificado. Amém? E toda a honra nós daremos sempre a Ele. Nós podemos ser pessoas sábias, não tem problema nenhum. Uma pessoa ser sábia, não tem problema nenhum uma pessoa ser brilhante, não tem problema nenhum uma pessoa ser muito culta, muito estudada, não tem problema nenhum uma pessoa ser um gênio, desde que nós usemos tudo para o engrandecimento do Senhor Jesus e não
nós. Amém? Tudo para a honra dele, tudo para a glória dele, e que nós venhamos a diminuir para que ele cresça cada dia mais. Esse é o nosso desejo, essa deve ser a nossa oração todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar o salmo. Você pode repetir comigo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormirá aquele que me guarda. É certo que não dorme e nem cochila. Eu vou dizer o meu nome, você diga o seu nome. O guarda do Alceu. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é minha sombra à minha direita. De dia não me molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal. O Senhor guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus é bom. Vamos orar. Curve sua fronte. Você pode orar agora livremente. Aquilo que o Espírito Santo está colocando no teu coração. Se aproveita desse momento. Fala com Deus. É o teu momento. Você e Deus. Fale com o Pai. Apresente a Ele as tuas causas, as tuas questões, as tuas dúvidas. Apresente a Ele os teus medos. Oh Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos nesta hora com todo o nosso ser e abrimos nosso coração mais uma vez diante do Senhor. Derramamos diante do Senhor nossas queixas, nossas súplicas. O Senhor conhece as nossas necessidades. Oh Deus querido, sabe que somos pó, sabe que somos fracos, somos dependentes, completamente dependentes do Senhor, da Tua glória, da Tua força, do Teu poder, dependentes do Teu milagre, da Tua cura, dependentes do Teu perdão, do renovar da Tua misericórdia a cada dia sobre nós, a cada manhã, dependentes da Tua graça, Senhor. Oh Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, tributamos a Ti nesta hora toda a glória e majestade, porque glória e majestade estão diante de Ti, força e formosura no Teu santuário. Muito obrigado, Deus, por estar aqui, por poder orar ao Senhor, por poder falar com o Senhor, por poder cantar ao Senhor. Eu te adoro, Jesus, eu te adoro, Senhor, na beleza da Tua santidade. Senhor Jesus, trememos diante de Ti, tememos diante de Ti, reverenciamos a Tua presença santa, gloriosa, nos colocamos diante de Ti em adoração, nos prostramos aos Teus pés, nos ajoelhamos diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és o meu Deus, o meu Salvador pessoal, o dono da minha vida, meu único Senhor e meu suficiente Salvador. Muito obrigado por ser o Teu povo, povo do Teu pasto e ovelha que o Senhor tem conduzido com tanto amor, com tanta paciência, com tanta bondade e com tanta misericórdia. Muito obrigado, Jesus, que eu possa perseverar pela Tua graça até o fim, porque o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Diga graças a Deus. Quero orar por você que tem abençoado a casa de Deus com a tua oferta, com o teu dízimo. Quero orar por você que porventura esteja passando por alguma situação de enfermidade. Quero clamar a Deus pela tua cura. Quero orar por tua família e oraremos também por essa nação e por essa cidade. Amém? Querido Deus, querido Pai,
Te dou graças pela vida de cada dizimista e cada ofertante fiel que tem sustentado a casa do Senhor. Abençoa, Deus, retribua abundantemente, com paz, com saúde, ó Deus, com prosperidade, com alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, se há alguém no meio de nós com alguma enfermidade, seja curado, seja liberto de toda e qualquer opressão maligna. Pai Santo, venha o teu espírito de cura, de restauração, de libertação, em nome de Jesus. Eu oro por cada casa que está conectada, Senhor, com essa palavra nessa hora, por cada família que está orando nesta hora, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, envia teus anjos em cada lar, ó Deus, restabelecendo a paz, abençoando os relacionamentos, em nome de Jesus. Deus, diz a tua palavra que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Pai, nós oramos por essa nação. Nós te pedimos, Senhor, a paz bendita do Senhor sobre essa nação. Abençoamos os governantes, as autoridades desse país. Oramos por nossa cidade, porque a tua palavra diz que, havendo paz na cidade, nós também teremos paz. Então, Senhor, consagramos nossa cidade a ti. Muito obrigado, Deus. Guarda-nos, livra-nos de todo perigo e todo mal, em nome do Senhor Jesus. E daremos sempre a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquemos de pé. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Levante suas mãos para o Senhor. Pai Santo, olhe para cada vida, para cada mão estendida para o Senhor nesta hora, e abençoa com a tua paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte o rosto sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto e te dê a paz bendita dele, que excede todo entendimento. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.